direto para a fórmula. Eu vou demonstrar a fórmula para vocês e o resto é só substituir. Exercício 1. Determine a distância entre os seguintes pares. Ele me dá um ponto A, que está em coordenadas 0 e menos 2. Lembrando que o primeiro valor sempre é em relação a x, o segundo é em relação a y. Ponto B, menos 6 e menos 10. Então, quem não lembra, marca lá até pegar a prática, x, y, x, y. A fórmula fala o seguinte, ó, a distância de um ponto qualquer. Nesse caso, ó, é entre os pontos A e B que eu vou ter um segmento de reta. Na formação dos dois. A fórmula fala o quê, ó? No módulo de xb menos o xa elevado ao quadrado, mais o módulo de yb menos o ya elevado ao quadrado. Quem é o xb, quem é o xa? O xb é o x final, então é esse daqui, ó. O xa é o x inicial. E a mesma coisa para o y final, y inicial. E agora a gente já vai substituir aí para ver como que fica essa explicação. Então, vamos lá, ó. Distância de AB vai ser o quê? Substitui, ó. XB menos 6 no módulo, menos 0 no módulo ao quadrado. YB, menos 10. Menos o YA, que é este daqui, ó. Como ele é negativo, coloca para fazer a regra de sinal. Elevado ao quadrado. Então, distância entre AB é exatamente quem, ó? Menos 6 com menos 0 dá exatamente menos 6 no módulo ao quadrado. Aqui, ó, menos com menos dá mais 2. Então, vai ficar menos 10 mais 2, que dá exatamente, ó, menos 10 mais 2 dá exatamente menos 8 ao quadrado. Distância entre AB. Agora, a gente faz as potências. Menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 8 ao quadrado dá 64. Então, a distância entre AB é raiz de 100. Raiz de 100 é exatamente 10. Então, é bem fácil. Pega a fórmula, substitui as variáveis dos pontos de coordenadas aí que a gente tem e fica bem facinho, só fazer a parte do cálculo aí. Vamos ver um segundo exemplo para ficar bem claro. Vamos lá, meus amores. Então, vamos ver esse exercício aqui. Geometria analítica, a distância de 2 pontos cai bastante no Enem. Então, eu já coloquei algumas coisas aqui para adiantar a aula, para não ficar um vídeo muito cansativo. E aí, vamos lá. Eu vou começar pelo ponto mais fácil, que é a distância entre BC. Por que ela é mais fácil? Porque eu tenho exatamente, ó, o mesmo deslocamento aqui, ó, entre o ponto B e o ponto C em relação ao eixo Y. Então, basta eu substituir. Eu vou começar pelo B, porque é o B que está acima, então é o meu ponto final. Então, fica 4 menos, que é da fórmula, menos o ponto inicial, que é menos 2. Então, fica menos 2. Isso dentro do módulo. E aí, fica muito fácil. Distância de BC, 4, menos, com menos vai dar mais. Então, 4 mais 2, 6 no módulo, extraindo o módulo 6. Então, essa distância aqui é exatamente 6 unidades de medida. Agora, a gente vai fazer a distância de AB. A distância de AB, eu já tenho que usar a fórmula de recorrência da distância entre 2 pontos. Mas é muito fácil, ó. Eu vou trabalhar com o ponto A e com o ponto B. Aqui eu tenho XA, aqui eu tenho XB. Aqui eu tenho YA e aqui eu tenho YB. E aí, eu vou pegar os valores e substituir, ó. Distância de AB, exatamente quem, ó? XB, o meu último. 1 menos o XA, que é menos 3. Então, põe entre parênteses para fazer a regra de sinal. Fechou o módulo. Mais YB, 4. Menos o YA, que é 1. Tudo ao quadrado. Então, distância de AB, esses eu já vou fazer direto, porque a gente fez o outro exercício passo a passo, então aqui, para adiantar, a gente vai fazer direto. Ó, menos com menos, mais, então fica 3 positivo. Com 1, 4. 4 ao quadrado,
16. Mais, aqui, 3, né, que vai dar 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Então, a distância entre A e B é exatamente a raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Então, aqui, ó, eu tenho 5 unidades de medida. Só falta eu fazer a distância entre A e C. Distância entre A e C, eu vou trabalhar com o ponto A e o ponto C. Então, aqui é x, C, e aqui é o y, C. A distância entre A e C vai ser exatamente o quê, ó? XC, quem é? 1, menos o XA, que é menos 3, ao quadrado dentro do módulo, mais YC, menos 2, menos o YA, que é menos 1. Ao quadrado também. Então, como que vai ficar aqui, ó? Distância entre A e C vai ficar, ó. Vamos fazer direto. Menos com menos mais. Mais 1, 4. 4 ao quadrado, 16. Mais aqui, ó. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. Deu exatamente igual o valor de cima. A distância entre A e C é exatamente 16 mais 5, que dá raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Então, como que eu classifico? Distância entre B e C é 6. Distância entre AB é 5. E a distância entre AC é exatamente 5. Então, se eu tenho dois lados com a mesma medida, eu tenho um triângulo isósceles. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Beijo!